O arco e a lira. O poema A Revelação Poética, Poesia e História, por Otávio Paz. Tradução por Ari Reutemann e Paulina Watt, editora Kozak Naif. Canal Lê Conde. Poesia e História. O mundo heróico. O que distingue os heróis gregos de todos os outros heróis é que não são simples ferramentas nas mãos de um deus, como acontece com Árjuna. O tema de Homero não é tanto a guerra de Troia ou a volta de Odisseu, mas o destino dos heróis. Esse destino está enlaçado com o dos deuses e com a própria saúde do cosmos, de modo que é um tema religioso. E aqui surge outro dos traços distintivos da poesia épica grega: o fato de ser uma religião. Homero é a Bíblia helênica, mas é uma religião pouco dogmática. Burckhardt afirma que a originalidade da religião grega está em ser uma livre criação de poetas, e não especulação de um clero. E o fato de ser criação poética livre, e não dogma de uma igreja, permitiu depois a crítica e favoreceu o nascimento do pensamento filosófico. Mas, antes de analisar em que consiste a visão do mundo que a epopeia nos oferece e o lugar dos heróis nesse mundo, convém examinar o significado do culto aos heróis entre os gregos. A Grécia Antiga tem duas religiões, a dos deuses e a dos mortos. A primeira adora divindades naturais e pode ser simbolizada na figura solar de Zeus. A segunda é um culto aos senhores em cuja figura a comunidade inteira se reconhece e cuja melhor representação é Agamenon. Ambos os cultos sofrem transformações decisivas. A civilização egéia se desagrega, a micênica se estende e se transplanta parcialmente à Ásia Menor enquanto se extingue no continente. Nas colônias asiáticas, a religião dos deuses se fortifica, enquanto o culto aos mortos languece, ligado como estava ao túmulo local ou doméstico. Enfraquece, mas não morre. Os antepassados régios deixam sua morada terrestre, rompem os laços mágicos que os ligam ao solo e entram no reino do mito. Os heróis não são mais os mortos localizados em um túmulo e se tornam figuras míticas nas quais o povo desterrado vê o seu passado como algo distante e íntimo ao mesmo tempo. O mito, por outro lado, se desliga do hino religioso e da prece e, tomando os heróis como matéria própria, se converte na substância da epopeia. A vitória da religião dos deuses não produziu um livro canônico como a Bíblia ou os Vedas. A liberdade que o poeta épico podia ter com os heróis, graças ao desaparecimento dos túmulos, também foi exercida na pintura dos deuses. Rompido o laço sagrado entre o espírito do túmulo e o homem, o herói-deus, o Senhor, se humaniza. Para o mito, o herói é um semideus, um filho dos deuses, e o que não é completamente incorreto, pois já vimos que se trata de um deus humanizado, uma figura já livre do poder terrível do sangue e do solo. Essa humanização provoca, por contágio, a humanização do deus olímpico. Assim, Homero é tanto um fim como um princípio. Fim de uma longa evolução religiosa que culmina com o triunfo da religião olímpica e a derrota do culto aos mortos. Princípio de uma nova sociedade aristocrática e cavalheiresca, a qual os poemas homéricos fornecem uma religião, um ideal de vida e uma ética. Essa religião é a olímpica. Essas ideias e essa ética são o culto aos heróis, ao homem divino, no qual confluem e lutam os dois mundos, o natural e o sobrenatural. Desde o seu nascimento, a figura do herói é a imagem de um nó em que se juntam forças contrárias. Sua essência é o conflito entre dois mundos. Toda a tragédia já pulsa na concepção épica do herói. Para entender com clareza em que consiste o conflito do herói,
é necessário formar uma ideia do mundo em que ele se move. Segundo Jaeger, abre aspas, o que caracteriza o espírito grego e é desconhecido pelos povos anteriores é a clara consciência de uma legalidade imanente das coisas. Fecha aspas. Essa ideia tem duas vertentes. A concepção dinâmica de um todo, animado por leis, impulsos e ritmos cósmicos, e a noção do homem como parte ativa dessa totalidade. A ideia da legalidade cósmica e da responsabilidade do homem nessa legalidade, como um de seus componentes ativos, não deixa de ser contraditória. Nela está a raiz do heróico e, mais tarde, a consciência do trágico. A epopeia não postula essa concepção como um problema, pois Homero, abre aspas, concebe Ate, tal como a Moira, de modo estritamente religioso, como força divina a qual o homem mal pode resistir. No entanto, principalmente no canto 9 da Ilíada, o homem aparece, se não como senhor do seu destino, pelo menos em certo sentido, como coautor inconsciente dele. Fecha aspas. Os gregos inserem o homem no movimento geral da natureza, e daí surge o conflito e o valor exemplar do heróico. Esse conflito não é de ordem moral, no sentido moderno da palavra. Abre aspas. As forças morais são para ele tão reais como as forças físicas. Para Homero, como para os gregos em geral, as últimas fronteiras da ética não são convenções do mero dever, mas leis do ser. Fecha aspas. Epopeia e filosofia naturalista se nutrem de uma mesma concepção do ser. A ideia de uma legalidade universal se manifesta com mais nitidez ainda no célebre fragmento de Anaximandro. Abre aspas. As coisas têm de pagar umas às outras castigo e pena, conforme a sentença do tempo. Fecha aspas. Não se trata de uma antecipação da concepção científica da natureza, com suas leis de causa e efeito, mas de uma visão do ser como um cosmos bastante semelhante ao mundo político de Solon, regido pela justiça. Tanto a justiça política como a cósmica não são propriamente leis que estejam acima da natureza das coisas. São as próprias coisas, em seu mútuo movimento, em seu engendrar-se e devorar-se, que produzem a justiça. Assim, esta se identifica com a ordem cósmica, com o movimento natural do ser e com o movimento político da cidade e seu livre jogo de interesses e paixões, cada qual castigando os excessos do outro. Mais uma vez, justiça e ordem são categorias do ser, e seu outro nome, creio eu, é a harmonia, movimento ou dança concertada tanto como choque rítmicos de contrários. O mundo dos heróis e dos deuses não é diferente daquele dos homens. É um cosmos, um todo vivo no qual o movimento se chama justiça, ordem, destino. O nascer e o morrer são as duas notas extremas desse concerto ou harmonia viva, e entre ambas aparece a figura perigosa do homem. Perigosa porque nela confluem os dois mundos. Por isso é vítima fácil da hubris, que é o pecado por excelência contra a saúde política e cósmica. A cólera de Aquiles, o orgulho de Agamenon, a inveja de Ájax são manifestações da hubris e do seu poder destruidor. Exatamente pela natureza total dessa concepção, a saúde individual tem uma relação direta com a saúde cósmica, e a doença ou loucura do herói contagiam o universo inteiro e põem em perigo o céu e a terra. O ostracismo é uma medida de higiene pública. A destruição do herói que se excede e transgride as normas, um remédio para restabelecer a saúde cósmica. Pois bem,
Não se pode entender cabalmente em que consiste o pecado da desmesura se concebermos a medida como um limite imposto de fora. A mesura é o espaço real que cada um ocupa de acordo com a sua natureza. Ir além de si é tanto transgredir os limites do nosso ser, como violar os dos outros homens e entes. Toda vez que perdemos a mesura, ferimos o cosmos inteiro. Sobre esse modelo harmonioso se edifica a constituição política das cidades, tanto a vida social como a individual, e nele se baseia a tragédia. Toda a história da cultura grega pode ser vista como seu desenvolvimento. Na sentença de Anaximandro, as coisas pagam os seus próprios excessos, já está em germe toda a polêmica visão do ser de Heráclito. O universo está em tensão, como a corda do arco ou as da lira. O mundo, mudando, repousa. Contudo, Heráclito não apenas concebe o ser como suceder, ideia de certo modo já implícita na concepção da épica, mas faz do homem o lugar de encontro da guerra cósmica. O homem é polêmico, porque nele todas as forças terrestres e divinas se encontram e lutam. Consciência e liberdade, embora Heráclito não empregue essas palavras, são os seus atributos. Chegar à compreensão do ser é também chegar à compreensão do homem. Seu mistério consiste em ser uma engrenagem da ordem cósmica, um acorde do grande concerto, e também ser liberdade. Dor é desarmonia. Consciência, acorde com o ritmo do ser. O mistério do destino consiste em que também é liberdade. Sem ela, não se realiza. Ao contrário da epopeia, a tragédia é filha da Grécia continental. A grande criação individualista da Grécia asiática, a elegia, se transforma na mãe-pátria em formas coletivas, como se vê na poesia coral espartana. A tragédia recebe uma dupla herança, a tradição lírica elegíaca e a poesia aristocrática da épica. A origem da tragédia, como se sabe, é popular e agrária. Graças às reformas da época de Pisístrato, as classes populares têm benefícios, e essa ascensão social também implica o ingresso dos cultos populares, a religião de Dionísio e Deméter, na polis fechada e aristocrática. Mas, do mesmo modo que a imigração para a Ásia Menor provocou a transformação do culto aos mortos em religião dos heróis, ao triunfo popular corresponde, abre aspas, uma evolução religiosa paralela no sentido das formas olímpicas tradicionais. As classes inferiores se apossam delas como um signo e uma consagração. Fecha aspas. A pantomima dionisíaca se transforma em culto da polis. A substância da tragédia não é o mito agrário, mas a tradição heróica da epopeia. O coro camponês muda de tom e de conteúdo e se transforma em veículo da arte mais elevada e da mais livre e apaixonada reflexão sobre a sorte do homem. O mito heróico, que funda a Grécia na epopeia, se transforma em diálogo. A tragédia e a comédia são um diálogo da Grécia consigo mesma e com os fundamentos do seu ser. Ésquilo concebe o destino como uma força sobre-humana e sobre-divina, mas da qual participa a vontade do homem. A dor, a desgraça e a catástrofe são, no sentido direto da palavra, penas que se infligem ao homem por ultrapassar a mesura, quer dizer, por transgredir o limite máximo da expansão de cada ser e tentar ir além de si mesmo, ser Deus ou demônio. Para além da mesura, espaço onde cada qual pode se expandir, surgem a discordância, a desordem e o caos. Ésquilo aceita com integridade a violência vingativa do destino, mas sua piedade é viril e se rebela contra a sorte do homem.
Ver no teatro de Ésquilo uma triste e sombria vitória do destino é esquecer o que Jaeger chama de a tensão problemática do soldado de Salamina. Essa tensão se alivia quando a dor se transforma em consciência do destino. Então o homem tem acesso à visão da legalidade cósmica e sua desgraça aparece como uma parte da harmonia universal. Uma vez paga a sua pena, o homem se reconcilia com o todo. Mas Ésquilo não nos dá uma solução, nem uma receita moral ou filosófica. Estamos diante de um mistério que suas palavras não chegam a desvendar com clareza. Pois, se é justo que o homem pague, os gritos de Prometeu na cena final da tragédia contradizem essa ideia. Abre aspas. Éter, que cercais o universo de luz eterna, vede que injustos tormentos me fazeis sofrer. Fecha aspas. Esse grito não admite consolo. É um dardo cravado no coração desse cosmos justo. Ninguém pode suprimi-lo, porque simboliza a condição trágica do homem. Também para Sófocles, a ação trágica não implica somente a soberania do destino, mas uma ativa participação do homem no cumprimento da justiça cósmica. A resignação é ignóbil, se não se transformar em consciência da dor. E pela dor se chega à visão trágica, que diz, abre aspas, sim à esfinge cujo mistério nenhum mortal é capaz de resolver. Fecha aspas. A tragédia não prega a resignação inconsciente, mas a aceitação voluntária do destino. Nele e diante dele se afia a têmpera humana, e só nesse sim a liberdade humana se reconcilia com a fatalidade externa. Graças à aceitação trágica do herói, o coro pode dizer a Édipo, abre aspas, os deuses que te feriram irão levantar-te outra vez. Fecha aspas. Nessas palavras de Sófocles, há uma resposta ao grito de Prometeu. Quando o destino se faz consciência, ele se transforma e a tristeza cessa. Nem Ésquilo nem Sófocles negam que o destino seja a expressão da legalidade imanente das coisas, mas ambos querem inserir o homem nessa lei universal sem sacrificar a sua consciência. Sófocles acentua o caráter redentor, por assim dizer, da consciência, que concebe como a intuição superior das forças que regem o cosmos, e a luz dessa compreensão ilumina os passos cegos de Édipo em Colono. Uma e outra vez, o gênio grego afirma que o homem é algo mais que um instrumento nas mãos de um deus. Como conciliar essa afirmação com a do destino? Esse problema nunca foi totalmente resolvido, e reside justamente nele o chamado conflito trágico. Trata-se de dois termos incompatíveis que, entretanto, se complementam e graças aos quais o homem é homem e o mundo é mundo. O trágico reside na afirmação mútua e igualmente absoluta dos contrários. Se o homem não fosse culpado, o destino não o destruiria. Mas essa culpa não diminui, e sim engrandece Prometeu, Antígona e Édipo. Por eles e neles o ser se realiza, e o caos não retorna. A consciência do destino é a única coisa que pode libertar-nos do seu peso atroz e dar-nos um vislumbre da harmonia universal. Liberdade e destino são termos opostos e complementares. Seu mistério pertence à própria natureza das coisas. O pessimismo grego é de uma ordem diferente da do pessimismo cristão. Eurípides é o primeiro que se atreve a perguntar abertamente sobre a santidade e a justiça da legalidade cósmica. Ao fazê-lo, abandona o campo do ser e se desloca para o da crítica moral.
a culpa deixa de ser uma maldição objetiva e se transforma num conceito subjetivo e psicológico. O destino é louco, caprichoso e injusto, dizem os heróis de Eurípides. Ésquilo havia proferido queixas semelhantes, mas sua obra não é uma defesa filosófica dos direitos do homem, nenhuma crítica aos deuses, e sim a expressão da condição humana como manifestação da legalidade cósmica. Quando se nega a justiça do destino, a dor também perde justificação e o caos retorna. O homem, ante a invasão do acaso, não pode fazer nada senão refugiar-se em si mesmo ou criar uma cidade ideal. O estoicismo, o misticismo pessoal e a utopia política são saídas de um mundo que perdeu a sua legalidade objetiva. A grandeza de Eurípides como poeta lírico, seu conhecimento das paixões e sua penetração psicológica não compensam o que foi chamado de seu pecado contra o mito, quer dizer, transformar em causa psicológica o que antes era a justiça cósmica. Ao romper a tensão trágica, abriu a porta para o relativismo e a psicologia e minou os fundamentos da ideia do ser. Mas devemos esquecer que, igualmente, Eurípides afirma a inocência do homem? Essa inocência, ao contrário do que acontece com Ésquilo, não se postula diante da legalidade e da santidade do destino, mas como uma alegação escrita diante da irracionalidade e loucura desse mesmo destino. A resposta de Eurípides à pergunta formulada por Ésquilo e Sófocles tem assim duas faces. Nega a santidade do destino e sustenta a inocência do homem. Sua negação liquida o conflito trágico, pois não dá no mesmo ser vítima do cego acaso ou da paixão que de uma justiça cósmica. Sua afirmação, em contrapartida, é eminentemente trágica. O homem é inocente, porque sua culpa não é realmente sua. Eurípides pega a antiga noção de culpa objetiva, contrasta-a com as ideias de responsabilidade subjetiva e afirma a inocência última do homem. Essa afirmação é trágica, porque nela também há um conflito que nada, exceto a consciência superior da nossa condição, pode resolver. Pagamos e expiamos porque, sendo inocentes, somos culpados. Nos três grandes poetas trágicos transparece um conflito que não admite solução, exceto suprimindo um dos dois termos antagônicos: destino ou consciência humana. Nesse conflito, a outra voz, reveladora da condição humana fundamental, se manifesta com uma plenitude e uma profundidade que fazem da tragédia, no meu entender, a mais alta criação poética do homem. O homem é destino, fatalidade, natureza, história, acaso, apetite, ou como queiram chamar essa condição que o leva para além de si e dos seus limites. Mas, além disso, o homem é consciência de si. Nessa contradição reside o mistério do seu ser, o seu caráter polêmico e aquilo que o distingue do resto dos entes. Mas a grandeza da tragédia não consiste em ter chegado a essa concepção, e sim em tê-la vivido realmente e em ter encarnado a contradição insolúvel dos dois termos. Os heróis trágicos, mesmo nos momentos de maior loucura e extravio, não perdem a consciência e não param de se perguntar as razões últimas da sua condição. Somos realmente livres? Somos culpados? Esses deuses que nos ferem tão impiedosamente são justos ou injustos?
existem realmente? Haverá outras leis, como diz Sófocles, superiores aos caprichos da divindade? A tragédia grega é uma pergunta sobre os próprios fundamentos do ser. O destino é santo? O homem é culpado? Qual o sentido da palavra justiça? Essas interrogações não tinham um caráter retórico, pois se referiam aos pressupostos da sociedade grega e questionavam todo o sistema de valores em que se edificava a polis. Nem Calderon nem Shakespeare fizeram perguntas parecidas, perguntas talvez sem resposta. As ações mais santas e os sacrilégios mais atrozes são examinados sem piedade pelos poetas trágicos, para mostrar-nos o verso e o anverso de cada ato. Ao libertar Tebas da esfinge, Édipo se condena. Ao matar a mãe, Orestes restabelece a ordem cósmica. A tragédia é uma vasta meditação sobre o sacrilégio e um exame do seu valor ambíguo. Salva e condena. Condena e salva. Todos os heróis se perdem porque violam um limite sagrado, o limite do próprio ser. E a ordem volta a reinar se uma nova violação, divina ou humana, da divindade ofendida ou do herói vingador, restaura o equilíbrio. Nada iguala a audácia com que os poetas trágicos examinam as convenções mais aceitas como santas por seu povo. Só na liberdade pode nascer uma arte cujo tema único é o sacrilégio, como na tragédia, ou a saúde política, como na comédia aristofanesca. A ausência de um dogma eclesiástico e de um clero guardião das verdades tradicionais, por um lado, e o clima da democracia ateniense, por outro, explicam a soberana liberdade que os poetas tiveram com o mito heróico. Mas não basta a liberdade sem a valentia do espírito e a intrepidez do olhar. O teatro grego oferece uma visão pessimista do homem, mas também é uma crítica aos deuses. Seu pessimismo abrange o cosmos inteiro. A liberdade da tragédia não foge da fatalidade, mas se prova nela. Os gregos nunca tiveram ilusões e, como disse Nietzsche, a tragédia só foi possível graças à saúde psíquica. Aquele que conheceu a vitória como os gregos conheceram depois de Salamina e Maratona, aquele que descobriu a geometria e se sabe mortal, aquele que experimentou a extrema tensão do seu ser e conhece os seus limites, esse, e só esse, tem a têmpera trágica. Os gregos foram os primeiros a ver que, para cumprir-se, o destino exige a ação da liberdade. O destino se apoia na liberdade dos homens, ou melhor, a liberdade é a dimensão humana do destino. Sem os homens, o destino não se realiza e a harmonia cósmica se rompe. Para os gregos, o homem não é uma paixão inútil, porque a liberdade é uma das faces do destino. Sem a ação humana, não haveria fatalidade, nem harmonia, nem saúde cósmica, e o mundo desabaria. A tragédia é uma imagem do cosmos e do homem. Nela, cada elemento vive em função do seu oposto. E há um momento em que os opostos se fundem, não para produzir uma síntese ilusória, mas num ato trágico, num nó que só pode desatar a catástrofe. Todos os atos trágicos, todos os conflitos podem se reduzir ao seguinte: a liberdade é uma condição da necessidade. Nisso reside a originalidade da tragédia, e a isso poderia reduzir-se a revelação que ela nos oferece. Para o grego, a vida não é sonho,
nem pesadelo, nem sombra, e sim gesta. Ato no qual a liberdade e o destino formam um nó indissolúvel. Esse nó é o homem. Nele enlaçam as leis humanas, as divinas e as não escritas que regem a ambas. O homem é o fiel da balança, a pedra angular da ordem cósmica, e sua liberdade impede o retorno do caos original. Recordemos o verso de Hölderlin, o único entre os modernos que, até Nietzsche, soube acolher a herança grega. O homem é o guardião da criação, e sua tarefa consiste em impedir a volta do caos. Na liberdade humana se apoia o destino, forma visível do ritmo universal, manifestação de uma justiça que não é prêmio e castigo, bem e mal, mas acorde cósmico. E o homem, o mortal, a criatura que envelhece e adoece, sujeito aos desvarios da paixão e à mudança das opiniões, é o único ser livre, exatamente por ser o sujeito escolhido pelo destino. Essa escolha exige a sua aceitação. E é por isso que seus crimes fazem tremer o universo e suas ações restabelecem o curso da vida. Por sua causa, o mundo anda. Nosso teatro também se alimenta de uma tradição épica, e a isso se devem a sua vitalidade e a sua originalidade. Essa tradição é dupla. Por um lado, o tesouro de romances e lendas medievais. Por outro, o que chamaríamos de épica cristã, as vidas dos santos e dos mártires. Mas essa matéria heróica não podia ser livremente recriada e experimentada pelos poetas dramáticos. A monarquia por direito divino e o dogma católico não são comparáveis ao culto à polis e à religião olímpica. Por mais que Menéndez y Pelayo afirme que durante esses séculos a Espanha era um povo de teólogos e uma democracia afradesca, os limites que o Estado e a Igreja impunham ao pensamento criador eram bastante estreitos. Quando Lope aborda um tema de séculos anteriores, como acontece em Fuenteovejuna, resolve o conflito segundo as ideias de sua época e exalta o monarca como o arbítrio supremo na disputa entre plebeus e senhores feudais. A obra não toca na ordem estabelecida, antes tende a fortalecê-la. Ocorre o mesmo em Peribáñez, o comendador de Ocaña, El mejor alcaide, el rei, El alcaide de Salamea e outros dramas. De todo modo, vale a pena sublinhar que em todos eles resplandece o célebre do rei para baixo, ninguém. Frase em que se pode condensar a concepção política da Espanha medieval. E até o culto ao monarca mantém a tradição de Alcide, abre aspas, Deus, que bom vassalo, se houvesse bom senhor. Fecha aspas. O melhor exemplo dessa atitude é La Estrella de Sevilla, belo afresco em que Dom Busto Tavalera mantém a figura do fidalgo tal como a poesia épica havia imaginado. Todo homem é submetido a uma dupla fidelidade, ao seu senhor e à sua honra. Quando essa dupla de fidelidades se torna incompatível, surge o drama. Assim, nosso teatro é rico em conflitos violentos e seus heróis se debatem com ferocidade dentro dos inexoráveis limites da honra e da fidelidade ao monarca. O choque de caracteres, o arrebatamento das paixões e o estrago que causa nas almas a tirania das normas inflexíveis da honra provocam situações extremas, nas quais o homem parece chegar às suas últimas possibilidades. No entanto, em todas essas obras sentimos falta da valentia das perguntas sobre o destino e o mistério da condição humana que os heróis gregos fazem. Ao contrário de gregos e
e dos ingleses, ao contrário dos gregos e dos ingleses, os poetas dramáticos espanhóis têm um repertório de respostas feitas, aplicáveis a todas as situações humanas. Há certas perguntas, aquelas justamente que se referem ao homem e ao seu lugar no cosmos, que os nossos poetas não faziam e para as quais já tinham prontas as respostas que a teologia católica fornece. O mesmo pode ser dito da comédia. Ou é de intriga, ou é crítica de costumes. Nunca comédia política como em Aristófanes, ou sátira social como em Ben Jonson. A verdadeira comédia espanhola é uma espécie de balé poético, no qual a velocidade da ação, a complexidade das situações e a elegância do diálogo fazem do espetáculo uma deslumbrante exibição de fogos de artifício. Mas há uma parte do teatro espanhol, sem dúvida a mais original e ao mesmo tempo a mais universal, cujo tema central é a liberdade do homem e a graça de Deus. Em obras como A Vida é Sonho, El Mágico Prodigioso ou El Condenado por Desconfiado, o teatro espanhol funde uma concepção dramática nacional com a defesa e a ilustração da doutrina católica do livre-arbítrio. E aqui deve-se dizer que nosso teatro é o único no Ocidente que merece realmente o adjetivo de filosófico, pelo menos até Goethe. Diante de Calderón, o pensamento de Racine e o de Shakespeare é mero balbucio. Mas o surpreendente não é a riqueza do pensamento filosófico de Calderón ou Mira de Amescoa, pois nesse caso só seriam apreciados como filósofos. E sim, o fato de terem conseguido transmutar todos esses conceitos em imagens poéticas e em ação dramática. Não menos assombrosa era a paixão com que os espectadores seguiam aquelas longas tiradas barrocas sobre a liberdade, a graça e o pecado. Como em Atenas, nos espetáculos espanhóis se criava a comunidade entre poetas e públicos, sem a qual não é possível existir um grande teatro. Aquele público não era muito versado na, abre aspas, exata compreensão das leis naturais e nas ciências baseadas no cálculo, fecha aspas, diz Menéndez y Pelayo, mas em contrapartida, abre aspas, nutria seu entendimento e apacentava sua fantasia na teologia dogmática e na filosofia, que não eram patrimônio de gente curtida nas salas de aula, e sim alimento cotidiano do vulgo. Fecha aspas. Para o espectador moderno, a linguagem de Calderón ou Tirso de Molina resulta ininteligível. E não somente porque o nosso espanhol é paupérrimo. A escassez de palavras é filha da penúria intelectual. O lugar que antes ocupavam aquelas ideias sobre a graça e livre-arbítrio, a predestinação, o amor e a fé, agora é ocupado por vagas noções de ordem jornalística extraídas dos manuais de divulgação científica. O tema central da nossa poesia dramática é o destino da alma. Nisso reside a sua grandeza e o que a torna comparável à tragédia grega. Só que para Ésquilo ou Eurípides, trata-se de um problema que não tinha outra resposta além daquela que o poeta conseguisse dar, enquanto os nossos dramaturgos se servem de um dogma que não permite, que não admite correção. Aplicam receitas, doutrinam, discutem, provam e demonstram suas teses com brilho. Sua arte mereceria o qualificativo de teatro de propaganda, não fosse por seus autores nunca terem confundido a convicção intelectual com o baixo proselitismo da nossa época. Nenhum deles rebaixou suas concepções, a ponto de transformá-las em fórmulas mágicas. Tampouco as simplificou para deixá-las ao alcance das massas. Lope, que não se envergonhava de escrever para o vulgo, enrubesceria se escutasse os poetas que agora falam para o povo. A propaganda comercial ainda não era o modelo retórico predileto de políticos e escritores a serviço da humanidade. Nossos poetas se dirigiam aos seus semelhantes, isto é,
a seres dotados de razão e donos de arbítrio. Seu próprio catolicismo os impedia de considerá-los instrumentos ou coisas. Em contraste, o princípio que rege a propaganda e que seus beneficiários tomaram dos métodos comerciais da burguesia desconhece a razão e a liberdade. O homem é um complexo de reações que é preciso estimular ou neutralizar, segundo as circunstâncias. Para os nossos grandes autores, a liberdade é uma graça de Deus. Postulam assim um mistério terrível e não sem analogias com o conflito da tragédia grega. Eles também se debatem entre dois termos incompatíveis. Se existe uma providência, como pode o homem ser livre? E por outro lado, qual pode ser o sentido da liberdade humana se não for referida a Deus? A liberdade é o que distingue o homem dos brutos, de modo que sua essência é o livre-arbítrio. Pois bem, se o ato livre faz o homem realizar a sua essência, como esse ato pode ser contrário a Deus, em quem essência e existência, ato e potência se resolvem em unidade? A resposta, tal como entre os gregos, é paradoxal. Quando Segismundo obedece à sua voz interior, torna-se prisioneiro das estrelas, ou seja, da sua natureza selvagem. Assim, afirmar a sua natureza implica não ser mais, mas ser menos, e literalmente perder o ser, perder-se. Mas no momento em que nega a si mesmo e refreia o seu ser, ele se salva. A verdadeira liberdade se exerce submetendo-nos a Deus. Essa negação também é uma afirmação, e se parece com o sim que Édipo e Antígona respondem ao destino. Há, porém, uma diferença crucial. A liberdade dos heróis espanhóis consiste em dizer não à natureza humana. A afirmação do destino, em contrapartida, é também uma afirmação do ser trágico do homem. Embora o mistério da liberdade como dádiva de Deus seja tão impenetrável como o mistério do destino, que só se realiza na liberdade do herói, suas consequências são diferentes. No sim do grego, o homem se supera, estica a corda do arco da sua vontade até o limite máximo, e assim participa do pacto cósmico. O nosso teatro proclama a insignificância que é o homem. O grego, sua condição heróica. A liberdade de Segismundo não é a justiça cósmica cumprindo-se como ato de consciência, mas a providência refletindo a si mesma. O homem não é um nó de forças contrárias, mas um palco ocupado por dois atores, Deus e o diabo. A liberdade vencedora dos astros, como dizem os belos versos de Calderon, mas também liberdade que consiste em negar aquele que a exercita. O herói, no sentido grego, desaparece. Não há tragédia, mas auto sacramental ou drama sacro. As doutrinas do livre-arbítrio e da predestinação são um labirinto teológico, em cuja saída nos esperam o nada ou o ser. Foi o que sentiram com a alma e o corpo nossos autores e o seu público. Em nenhum teatro, exceto o grego e o no japonês, há relâmpagos metafísicos tão vivos. A brevidade do seu esplendor não nos impede de vislumbrar os chamados abismos do ser. O tema central do teatro teológico espanhol é, como no grego, o sacrilégio. Mas não sem razão, a crítica assinalou que os nossos autores não se sobressaem na criação de caracteres.
Todo teatro de ideias tem a mesma fraqueza. E talvez o gênio dos poetas espanhóis consista justamente em conseguir criar com temas tão abstratos caracteres humanos e não meros fantoches. Caracteres, tipos, seres de sangue e de fogo, cuja arrebatada passagem pela cena vai sempre para a par com o vento e a centelha. Mas não heróis no sentido de Édipo e Prometeu, Orestes e Antígona. Deus desabitou o homem. A vida é um sonho, e os homens, fantasmas desse sonho. Lizarda, a protagonista central de El Esclavo del Demonio, é um desses temperamentos femininos muito comuns no teatro elisabetano que Sade redescobriria e levaria a extremos atrozes, mas que são excepcionais dentro da nossa tradição dramática. Possuída por seu gênio temível e belo como uma catástrofe cujo ator principal fosse o fogo, ela concebe o projeto de matar o pai e a irmã. Já diante das suas vítimas, a graça, essa graça enigmática que outros procuram em vão, desce e detém o braço homicida. Comparando esse episódio com a atitude dos irmãos incestuosos em Tis Pity, She's a Whore, podemos sopesar tudo o que separa o teatro espanhol do inglês. Mira de Amescoa se serve de Lizarda para provar sua tese, e as paixões da heroína têm uma ressonância teológica. Os protagonistas de John Ford são uma realidade que irrompe, e a matança em que termina seu drama é algo assim como a explosão final de um vulcão. Ao contrário de Mira de Amescoa, o poeta inglês concebe a paixão como algo sagrado. Nada mais revelador dessa consagração da natureza como uma força divina que as palavras de Giovanni diante dos conselhos do seu confessor e pai espiritual. Abre aspas. Então sou insignificante, uma convenção trivial de homem para homem, de irmão e irmã, há de tornar-se um obstáculo entre mim e minha felicidade perpétua. Dado que tivemos um só pai, que um só útero, malditas sejam as minhas alegrias. Deu-nos a ambos a vida e o nascimento. Então não estamos por isso mesmo comprometidos um com o outro, mais ainda por obra da natureza? Pelos laços do sangue, da razão? E mesmo se quiseres, pelos da religião, a ser sempre um só, uma só alma, uma só carne, um só amor, um só coração, um só tudo. Fecha aspas. O lugar que Deus e o livre-arbítrio ocupam no teatro espanhol e a liberdade e o destino no grego é ocupado no teatro inglês pela natureza humana. Mas o caráter sagrado da natureza não vem de Deus nem da legalidade cósmica, mas de ser uma força que se rebelou contra esses antigos poderes. Tamerlane, Macbeth, Fausto e o próprio Hamlet pertencem a uma raça blasfema, que não tem outra lei senão suas paixões e desejos. E essa lei é terrível, porque é a lei de uma natureza que abandonou Deus e se consagrou e se ungiu a si mesma. Os elisabetanos acabam de descobrir o homem. A maré de suas paixões tira Deus de cena. Tal como o destino dos antigos e o Deus dos espanhóis, a natureza é uma divindade ambígua. Abre aspas. Ó natureza, o que houve no inferno? Se ao coroar a fronte de um demônio, usaste carne tão celestial? Fecha aspas. Romeu e Julieta, Shakespeare. A duquesa de Malfi e o velho Lear podem repetir a queixa da jovem Julieta.
mas não Antígona e Agamenon. A ambiguidade do homem de sua natureza é de uma ordem diferente da ambiguidade das divindades antigas. Nenhum homem ou mulher engana Segismundo e Édipo, só os deuses. Por isso, sua queixa tem uma ressonância sobre-humana. Os heróis de Shakespeare e Webster estão sozinhos, no sentido mais radical da palavra, porque seus gritos se perdem no vazio. Deus e o destino desabitaram os céus. Com o desaparecimento dos deuses, o cosmos perde coerência e rompe o acaso. A necessidade grega e a graça divina dos espanhóis são mistérios impenetráveis, mas possuidores de uma lógica secreta. Quando o transcorrer humano perde as suas antigas referências sagradas, transforma-se numa sucessão de fatos sem sentido, que também perdem a conexão entre si. O homem se torna um joguete do acaso. É verdade que Romeu e Julieta são vítimas do ódio das suas famílias, e o drama poderia ser explicado como uma consequência das rivalidades de casta. Mas também é verdade que eles poderiam ter se salvado, se não fosse por uma série de circunstâncias que nenhum poder, exceto a casualidade, reuniu. No mundo de Shakespeare, o acaso substitui a necessidade. Ao mesmo tempo, inocência e culpa se tornam palavras sem valor. O equilíbrio dialético se rompe. A tensão trágica se afrouxa. Apesar das suas paixões devastadoras e dos seus gritos que fazem a terra tremer, os personagens do teatro elisabetano não são heróis. Há algo de pueril em todos eles. Pueril e bárbaro. Violentos ou doces, cândidos ou pérfidos, valentes ou covardes, são um monte de ossos, sangue e nervos destinados a aplacar por um instante o apetite de uma natureza endeusada. Satisfeito, o tigre sai de cena e deixa o teatro coberto de restos sangrentos. Os homens. E o que significam todos esses despojos? A vida é um conto contado por um idiota. Dilacerada entre duas leis, Antígona escolhe a piedade, peca contra a lei da cidade para restabelecer o equilíbrio da balança divina. Orestes não recua ante o matricídio para cumprir a justiça e fazer funcionar de novo o mundo, paralisado pelo crime de Clitemnestra. A harmonia universal se realiza na liberdade do homem. A liberdade é o fundamento do ser. Se o homem renuncia à liberdade, o caos irrompe e o ser se perde. No mundo de Shakespeare, assistimos ao regresso do caos. Desaparecem os limites entre as coisas e os seres. O crime pode ser a virtude e a inocência a culpa. A perda da legalidade faz o mundo vacilar. A realidade é um sonho, um pesadelo. Andamos outra vez entre fantasmas. O teatro espanhol se alimenta da tradição épica espanhola e da teologia. O inglês também se baseia numa crônica nacional, e praticamente 1/3 da obra de Shakespeare é composta de dramas históricos. Além disso, como aponta Pound, a unidade da Europa ainda era uma realidade para Shakespeare e seus contemporâneos, e por isso, livremente, como quem dispõe de um bem comum, eles se inspiram em temas e obras italianas, dinamarquesas ou espanholas. A visão do mundo dos poetas elisabetanos revela de modo ainda mais profundo a relação da filiação entre o pensamento europeu renascentista e o teatro inglês. A substância do pensamento de Marlowe, Shakespeare, Ford, Webster e Johnson é uma livre interpretação de Montaigne e Maquiavel. O individualismo de Macbeth ou de um Fausto é reflexo das condições desses tempos, mas entre tais condições se inclui justamente o pensamento da época. Diz Eliot, abre aspas,
Nem é preciso lembrar com que facilidade, numa época como aquela, a atitude senequista de Orgulho, a cínica de Maquiavel e a cética de Montaigne puderam fundir-se no individualismo elisabetano. Fecha aspas. O que para os trágicos gregos foram a teologia de Homero e a filosofia, e para os espanhóis a neo-escolástica, o pensamento de Montaigne foi para os elisabetanos. A Europa dá aos poetas ingleses uma filosofia concebida não tanto no conjunto de doutrinas, mas como uma maneira de entender o mundo e o homem. Essa filosofia não era dogmática, mas fluida, e admitia alterações, correções e soluções inéditas, o que não deixa de ter semelhança com a atitude dos gregos diante do mito. O teatro francês não transforma uma matéria épica nacional, nem recorre a uma teologia ou uma filosofia para pô-la à prova na ação dramática. Não examina os fundamentos em que a sociedade francesa se apoia, nem remonta às suas origens épicas, nem a uma defesa ou uma crítica dos princípios que alimentam a França. É verdade que a atitude de Corneille e Molière ante as obras e temas espanhóis e italianos não foi diferente da atitude dos elisabetanos, mas o modelo greco-latino termina por substituir a mais livre e imediata tradição europeia. A imagem da unidade europeia é substituída pela figura abstrata de uma Grécia ideal. Portanto, trata-se de um classicismo externo. O teatro francês não reproduz a evolução da tragédia grega, recriação de um herói épico e livre reflexão sobre uma teologia nacional, mas a adota como modelo estético. As leis que regem as tragédias de Racine são primordialmente leis estéticas. O teatro é um espaço ideal onde se movem, segundo um ritmo determinado, os personagens. A humanidade que ele nos oferece é muito singular, nada mais humano que seus personagens, e ao mesmo tempo, nada menos humano. O homem de Racine sofreu uma espécie de operação cirúrgica que o fez mais puro e abstrato, de modo que todos podemos nos reconhecer nele, mas também lhe cerceou a dimensão misteriosa que o tira de sua própria humanidade e o põe em relação com os mundos inferiores e superiores. O teatro de Racine, e nisso se aproxima do elisabetano, é um teatro de caracteres e situações. A situação, ou seja, a complicada trama de circunstâncias e relações em que se movem os protagonistas, substitui Deus e a necessidade. O caráter, a reação individual diante de uma situação dada, ocupa o lugar da liberdade. Nesse sentido, Shakespeare e Racine são absolutamente modernos, mas o universo de Shakespeare é um universo das paixões em rebelião. E essa mesma rebelião lhe dá um caráter luciferino, isto é, sagrado. No teatro de Racine, as paixões são terríveis, mas nunca têm um tom sobre-humano. Suas personagens circulam numa atmosfera pura e vazia, da qual desapareceu não apenas toda a ideia de cosmos e divindade, mas até toda a particularidade concreta. As referências a esse mundo ou ao outro foram suprimidas. Os homens são vítimas de suas paixões, mas não se diz nada sobre a origem última dessas paixões. Os heróis de Racine vivem suspensos num espaço abstrato, que não toca no mundo animal nem no sobrenatural. Sua psicologia é absolutamente humana, e daí nasce justamente a sua desumanidade. O homem sempre é, além de homem, outra coisa. Anjo, demônio, fera, Deus, fatalidade, história. Algo impuro, alheio, outro. As situações de Racine são ideais, no mesmo sentido em que é ideal, gratuita, estética, uma partida de xadrez. Produto do entrecruzamento de circunstâncias e caracteres, a fatalidade possui uma tonalidade estética, um jogo do qual a ambiguidade divina e o capricho do acaso foram excluídos de antemão.
O caos foi expulso novamente, só que não para entronizar o destino, mas em benefício de uma geometria das paixões. Racine nos oferece uma imagem transparente do homem, mas essa mesma transparência dissolve a zona ambígua, escura, verdadeira boca de sombras, pela qual entrevemos esse além que é todo homem. Os românticos tentaram retomar a tradição espanhola e inglesa. Sua iniciativa estava destinada ao fracasso. Hegel dizia que os alemães não podiam escrever o teatro romântico, porque Shakespeare e os espanhóis já o tinham feito. O grande mito fáustico de Goethe é uma espécie de imenso monólogo do espírito ocidental refletindo-se interminavelmente em suas próprias criações. Tudo é espelho. O poeta alemão lutou durante toda a sua vida contra esse subjetivismo, e seu culto às mães, eco dos antigos mistérios, é uma tentativa de recuperar a divindade da totalidade natural. Os poetas dramáticos que o sucedem levam o subjetivismo ao extremo. Os personagens de Kleist vivem num mundo em que a realidade se tornou atroz, porque o sonho e a subjetividade não podem penetrar nela. São como prisioneiros cuja única porta de saída é a morte. Grabe corrói os fundamentos até então sagrados da sociedade e cria heróis que conspiram contra a saúde do mundo. Nem Shakespeare, nem Racine, nem Calderon questionaram o mundo. Os românticos o condenam, e seu teatro é uma ata de acusação. A relação do poeta com a história muda radicalmente. É verdade que nem todo o teatro moderno condena o mundo em nome da subjetividade. O mesmo pode ser dito do romance. Mas, quando o não condenam, negam e dissolvem o mundo num jogo de espelhos. Do mesmo modo que a poesia lírica se torna a poesia da poesia em Hölderlin, o teatro se desdobra e se transforma numa vertiginosa representação de si mesmo. Esses jogos de reflexos que culminam em Strindberg, Synge e Pirandello têm início no Renascimento. Cervantes faz romance do romance. Shakespeare, crítica do teatro no teatro. Velázquez se pinta pintando. O artista se debruça sobre a obra e não vê nela senão o seu próprio rosto, que, atônito, o contempla. Os heróis modernos são tão ambíguos como a realidade que os sustenta. Esse movimento culmina em Pirandello, talvez o poeta dramático que levou mais longe a revelação da irrealidade do homem. Para os antigos, o mundo se apoiava em sólidos pilares. Ninguém questionava as aparências, porque ninguém duvidava da realidade. Na Idade Moderna, aparece o humor, que dissocia as aparências e torna real o irreal, e real o real. A arte realista por excelência, o romance, questiona a realidade da chamada realidade. A poesia do passado consagra os heróis. Chamam-se estes Prometeu ou Segismundo, Andrômaca ou Romeu. O romance moderno os examina e os nega, mesmo quando se apieda deles.